Olá, o JR Entrevista começa agora. A nossa convidada de hoje é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E um dos assuntos mais discutidos é o investimento de estrangeiros no Brasil, condicionado à preservação do meio ambiente. O governo fez hoje uma reunião com investidores nacionais também preocupados com esse assunto. Ministra, obrigado pela participação. Que informações a senhora tem desta reunião que houve nesta sexta-feira com o governo? Eu aqui agradeço. A reunião acho que está acontecendo, né? São investidores brasileiros que queriam fazer algumas perguntas também preocupados aí com, enfim, o que está acontecendo aí. Os fundos, 22 fundos se reuniram, fizeram perguntas para o Brasil sobre a Amazônia. Então, eu acho que o tema é o mesmo e eles devem estar colocando cada um a sua preocupação com o assunto neste momento com o vice-presidente Mourão. Na quinta-feira foi a vez dessa reunião, vice-presidente Mourão, ministros e investidores estrangeiros. Como é que foi essa reunião? Qual a avaliação que o governo fez desse encontro, ministra? Bom, o governo recebeu uma carta em várias embaixadas fora, né, embaixadas na Europa principalmente, de 22 fundos, fazendo questionamentos sobre os índices de desmatamento na Amazônia, as queimadas, né, que aconteceram ano passado e que também foram assim um pouco supervalorizadas, né, e que vão acontecer esse ano. Todo ano a gente tem queimada. Mas o que é que o governo está fazendo para diminuir, enfim, para diminuir esse número de queimadas, enfim. Então, eles colocaram também, queriam saber sobre o Covid nos indígenas, que quiseram saber também alguns pontos de interesse e de preocupação, porque o que eles nos disseram é que eles são CEOs desses fundos e essas questões foram colocadas a eles pelos investidores, por aqueles que colocam dinheiro nesses fundos internacionais. Então, eles precisavam de uma resposta nossa, enfim, para passar para os seus investidores e saber, na realidade, enfim, os fatos e a versão dos fatos, né? Ministra, os ambientalistas falam que a queimada está num índice excessivo, o desmatamento idem, já o governo diz o contrário. Qual que é o meio termo da realidade da questão ambiental no Brasil? Existe um desmatamento acelerado? O governo tem feito alguma coisa para controlar, para frear ou para equilibrar isso com o desenvolvimento? Como é que está a situação real no país? Bom, eu acho que, primeiro, nós temos que levar em consideração, sob o ponto de vista de cada um dos lados, primeiro, a realidade dos fatos. O Brasil tem um código florestal. Então, nós precisamos saber o que é desmatamento ilegal e o que é desmatamento legal. Você não pode colocar esses números todos juntos porque você cria distorções. Então, se eu tenho uma propriedade que na Amazônia, no bioma amazônico, né, porque também nós temos várias Amazônias, é difícil essa compreensão para o mundo. É difícil para nós brasileiros. Quem não conhece a realidade da Amazônia, nunca foi lá, desconhece também tem dificuldade de entender. Então, nós temos o bioma amazônico, que é onde está a floresta amazônica. Essa é a grande preocupação das pessoas lá fora. Nós temos savanas dentro da Amazônia. Nós temos, que são cerrados, nós temos uma parte disso que é cerrado, e que a legislação é diferente, o que você pode desmatar e o que você não, os percentuais. Depois você tem a Amazônia Legal, que a Amazônia Legal é uma Amazônia que foi feita fiscal para tributação. Então, essa área é uma área que está incluída na Amazônia, para todos, assim, é a Amazônia, mas que não é a Amazônia, ela é uma parte, é uma coisa de tributária. Então, nós temos que separar isso para mostrar com muita clareza para quem nos pergunta e para todos que têm essa preocupação, que é uma preocupação louvável, é a maior floresta do mundo, né? Uma floresta tropical, com uma biodiversidade, uma riqueza enorme e que é todo interesse dos brasileiros e do governo brasileiro em proteger. Então, eu acho que
Às vezes a gente tem um debate onde as pessoas ficam com os ânimos muito acirrados, mas talvez seja bom. Nós vamos agora separar o joio do trigo, mostrar o que nós estamos fazendo, o que a lei brasileira prevê. Nós temos lá o Exército cuidando agora, fazendo essa GLO, né, fazendo essa fiscalização para já prender a madeira ilegal. E é claro que as pessoas, às vezes, não têm a dimensão, Luiz e Lívia, do tamanho da Amazônia. Se eu pegar toda a União Europeia, né, eu coloco dentro da Amazônia. Então, são muitos países numa região, quer dizer, que são 9 estados do Brasil que estão dentro desse bioma. Então, existe desinformação proposital, existem interesses, mas também existe interesse do governo brasileiro de proteger esse patrimônio riquíssimo da biodiversidade do Brasil. Alguns países estrangeiros, sobretudo os europeus, acreditam ao desmatamento excessivo. Alguns usam até esse argumento para, por exemplo, dizer que não vai assinar o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Há uma sobrevalorização nessas críticas, que a senhora enxerga isso, ou as críticas têm fundamento? Olha, eu acho que, eu não vou dizer para você, até pelo tamanho, pela dimensão dessa Amazônia nossa, pelas dificuldades de se locomover, enfim, da logística desta região. Não é fácil fazer a fiscalização. Então, acontecem realmente desmatamento ilegal, acontecem malfeitos que a gente não gostaria que acontecesse. Mas isso é pela dificuldade, pelo tamanho e pela distância lá da Amazônia. O que o governo tem feito, e a gente tem visto, é que também aí se mistura um pouco outros interesses, né, com algumas coisas que acontecem. Ano passado nós tivemos queimadas, elas foram queimadas que preocuparam? Foram, né? Mas não foi só no Brasil. Isso não quer dizer que a gente tem que se defender dessa maneira, mas a gente tem que colocar os fatos corretamente. Então, aconteceu no Brasil, porque a Amazônia não está só no Brasil, aconteceu nos países vizinhos, né? Aconteceu na Bolívia, aconteceu nas Guiana Francesa, enfim, nós tivemos incêndio e depois nós vimos o que aconteceu no mundo, na Austrália. O incêndio australiano foi muito mais danoso para a fauna da Austrália, você viu a quantidade de animais que morreram. E a gente o que nós temos que fazer? Planejar, coibir. Agora, tudo isso depende de recursos, nós precisamos de dinheiro. O Brasil, nós sabemos a crise que nós estávamos saindo dela quando veio o Covid. Então, fazer toda essa proteção sem recursos é muito difícil. O que o Brasil fez? Chamou o Exército, né, o governo brasileiro, para ajudar o meio ambiente, né, porque não a quantidade de fiscais do meio ambiente é pequena para isso, né, pela imensidão daquela região, e o Exército brasileiro está trabalhando lá e o presidente Jair Bolsonaro revitalizou, ressuscitou o Conselho da Amazônia, né, para que ações efetivas pudessem contribuir nesta região com o meio ambiente, mostrando o valor que o governo dá a essa região. Ministra, falar um pouquinho sobre o PL da regularização fundiária. Qual a importância desse projeto de lei para o país? Bom, aí eu digo para vocês que aí realmente tem algumas distorções e que a gente tem que conviver, nós vivemos numa democracia. O INCRA tem 986 mil famílias assentadas, né? E tem boa parte disso que está na Amazônia. Na Amazônia Legal, no bioma amazônico, tem muita gente lá. Por quê? Porque no passado, nos anos 70, foi uma política de Estado levar pessoas, quando foi aberta a Transamazônica, colonizar, né, aquela região do Brasil que a população era muito pequena. Bom, isso foi feito lá atrás e nós não demos sequência a isso. O governo brasileiro colocou as pessoas,
fez lá os assentamentos, mas não colocou, não regularizou isso. Tem gente que está há 38 anos, 40 anos e não tem o seu título de propriedade. Então, fica difícil até você fazer essa fiscalização do meio ambiente, você saber quem é a pessoa que está lá, para o bem ou para o mal, você não sabe. Então, a regularização, o que é que você vai fazer? Primeiro, é como se fosse essa mesa, que é um mosaico, né? Então, nós vamos pegar esses pequenos produtores, e hoje a lei permite, da regularização, você regularizar até 2.500 hectares. O governo fez uma medida provisória para regularizar até 15 módulos, que seriam em torno de 1.100 hectares, mais ou menos, lá naquela região. Porque a medida provisória não é só para aquela região, é para o Brasil todo. Mas lá naquela região, você faria uma regularização de lotes. Mas essa regularização, você não muda em nada a legislação existente. O que você faria é somente uma ferramenta digital, virtual, para você fazer a fiscalização, né, de maneira remota. Por quê? Você imagina você fiscalizar todos aqueles assentamentos que existem nessa região, fazendo a fiscalização pessoal. Você tendo que ir a esses... Às vezes você tem que andar mais de 1.000 quilômetros da sede do município até o assentamento para fazer essa fiscalização. Quando hoje você tem ferramentas moderníssimas, através de imagem de satélite, que você consegue saber as divisas, existe um cadastro. Então, é uma coisa que eu acho que, inclusive, a imprensa brasileira devia conhecer mais. Então, muito ao contrário do que dizem, que seria da grilagem, é o contrário. É resolver uma situação que está posta aí há muitos anos e trazer essas pessoas para dentro de um sistema dentro da regra e colocar para elas políticas públicas, porque elas não têm acesso a crédito, enfim, elas não têm acesso a nada. Hoje elas estão lá, foram colocadas, mas, vamos dizer, eles estão de maneira ilegal nesses lugares. Então, é isso que foi feito. Caducou a medida provisória, 910, a Câmara fez um novo PL, está lá em discussão, e a discussão hoje maior é se nós vamos fazer, se o Congresso vai votar até 6 módulos, a medida era até 15, enfim, ou até 4. Essa é a discussão, o tamanho da propriedade que poderá ser fiscalizada de maneira remota. O que o Ministério defende em relação aos módulos, tamanho de módulo ideal? Eu acho que é uma bobagem 6 módulos, mas isso é que porque você tem a ferramenta tecnológica que você tem, tanto faz para 6 como para 15, para quanto for. A legislação, a Constituição permitiria até 2.500 hectares, que é mais do que 15 módulos. Mas existia no governo que até 15 módulos você regularizaria grande parte dos pequenos e dos médios produtores, né? Você deixaria uma fatia pequena que seriam dos grandes. Então, e esses seriam fiscalizados, não muda nada. Eles seriam fiscalizados de maneira pessoal, pelas equipes do INCRA, que são muito pequenas, nós não temos perna para fazer isso, como é preciso fazer rapidamente e resolver esse problema, que é uma dívida, eu acho, do governo com essas pessoas. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à 00h30, também nas nossas redes sociais. Ministra, a gente já ultrapassou 1 ano e meio de gestão Jair Bolsonaro. O que mudou, basicamente, na política da agricultura nesta gestão, no seu entendimento? Bom, eu acho que, primeiro, a agricultura, ela é uma atividade que é uma das poucas que vem crescendo e dando certo no nosso país. A gente tem visto, inclusive agora, nesse momento difícil, com a pandemia, onde tudo está complicado, o agronegócio está mostrando a sua força, a sua competência, não parou, está crescendo e ainda tem chance de crescer mais. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre teve um olhar muito especial para esse segmento. Nós fizemos agora o Plano Safra, ele foi um Plano Safra que ajudou mais do que até a gente pensava, ele colocou mais recursos, diminuiu os juros para atender
principalmente os pequenos e os médios. Os grandes têm mais condições de ir ao mercado, buscar crédito, fazer CPR, exportam, enfim. Então, o governo tem focado muito nisso. E eu acho que o agronegócio vem mostrando aí a sua potência, inclusive agora, nesse momento, continua empregando. É um dos poucos setores que está empregando no momento em que há um desemprego em massa no Brasil por conta do Covid-19. Ministra, em relação à Amazônia e o agronegócio, como é essa convivência? Muita gente tem bastante crítica em relação a isso, que o agronegócio destrói a Amazônia. Como é que é essa convivência? Boa sua pergunta. Não é verdade isso. A agricultura, ela tem crescido muito, e onde ela tem crescido? Ela está em volta ali da Amazônia. O Mato Grosso, que está na Amazônia Legal, como eu disse aqui no começo, é o estado maior produtor hoje de soja e de grãos, de gado. Mas, enfim, na Amazônia, nós temos na Amazônia, no bioma amazônico, só 2% de agricultura e 10% de pecuária. Então, 12% só desse bioma, e tem muita gente ali que tem o direito de fazer isso. É aquilo que eu disse, nós não podemos misturar todo mundo, porque na Amazônia, quem está lá no bioma pode desmatar, ele pode utilizar 20%, 80% ele tem que preservar. E ninguém paga por isso. A preservação é por conta dele. Então, é como se você pegasse um apartamento e dissesse, olha, comprei um apartamento de 4 quartos, né? Eu só posso usar um. O resto eu tenho que manter arrumado, pagar o IPTU dele, tudo, mas eu só posso usar um quarto. É isso que acontece. Então, é por isso que é muito importante que o Brasil avance muito rapidamente nessa regra ambiental de compensação, né, para poder fazer o quê? Para que a gente arrume mecanismos para quem preserva receber por essa preservação, em vez de punir. Se a gente tivesse uma legislação já pronta, né, que as pessoas recebessem para preservar, era uma opção. Eu, em vez de... Eu tenho direito de 100 hectares, eu posso usar 20. Então, eu quero usar só 10. E eu quero preservar os outros 90. Então, eu recebo por isso e vou prestar um serviço ambiental para o país e para o mundo. Agora, isso tem que ser muito claro, né? E o mundo que pergunta para o Brasil o que quer a preservação da Amazônia, eu acho que ele tem todo o direito de perguntar, mas ele também pode ajudar, né, o produtor rural e o nosso país a fazer essa fiscalização. E o produtor rural, ele também, quer dizer, essa preservação que está dentro da propriedade dele ajuda a ter na Amazônia esses 86% lá no bioma que é preservado hoje. Na Amazônia toda, 66% nós temos ainda de preservação. Ninguém tem isso no mundo. Tá certo. Ministra, o MPTCU, que é o órgão do Ministério Público ligado ao Tribunal de Contas, pediu uma investigação sobre eventual omissão de políticas ambientais. A senhora vê essa questão hoje no Brasil, uma omissão de políticas ambientais? Olha, eu não sou ministro do meio ambiente, a minha pasta é agricultura, é produção. É claro que a produção e o meio ambiente, eles têm que andar junto hoje. Essa dissociação não existe, né? O produtor rural, como ele tem reservas dentro da sua propriedade, ele tem que cuidar, enfim, a gente tem que andar muito juntos. Eu acho um exagero, mas eu não sou do TCU, eu não sei por que eles estão buscando isso. Acho que essa pergunta não tem que ser feita para mim. Tá certo. Bom, ministra, em relação ainda à Amazônia, a senhora acha que o PL da regularização fundiária, a senhora acha que sai esse ano? Que votam esse ano? Não tem previsão? Olha, eu acho que tem chance, apesar desse ano ser um ano complicado, porque nós temos eleições, né? Agora elas foram prorrogadas, mas é um ano eleitoral em que você tem o Covid, existe aí uma regra de que o Congresso vota primeiro os projetos que têm a ver com Covid, mas eu acho que sim. Eu acho que se houver um entendimento de que 6 módulos, 4 módulos, 8 módulos, enfim, está em cima desse ponto. Eu acho que se houver esse entendimento entre os congressistas, eu espero que vote, porque eu acho que é um ganho para toda a sociedade brasileira.
Tá joia, ministra. O JR Entrevista faz agora um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre os resultados da safra desse ano e o plano safra para o ano que vem. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, que recebe hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, vamos falar um pouquinho mais sobre o Plano Safra 2020-2021, 237 bilhões de reais, quase praticamente. Que diferença isso vai fazer no resultado do próximo ano na nossa agricultura? Olha, eu acho que ontem nós tivemos a 10ª estimativa da safra e o valor bruto da produção cresceu, né, por conta de alguns produtos que foram aí à frente, como o arroz, que teve um preço melhor esse ano, que também vinha de uma crise enorme, a soja, que cresceu o preço, o milho, enfim, café. Então, o Plano Safra, ele ficou muito distribuído em vários planos, em vários produtos, né? E também, mas nós focamos muito ele no médio e pequeno produtor. Então, nós colocamos 31 bilhões para o 31 a 33 agora, mas enfim, para o pequeno, que é para o Pronaf, 33, e colocamos também para o Pronamp, que é o médio produtor, 30, eu acho que 32, enfim. E isso faz com que as pessoas possam pegar recursos não só de custeio, mas também de investimento. Então, nós temos muitos recursos para investimentos, para poder crescer essa agricultura moderna, essa agropecuária, na verdade, não é agricultura, a gente fala agricultura, mas é agropecuária, né? Nós colocamos recursos esse ano também, excepcionalmente, para cana-de-açúcar, que teve um problema esse ano. Colocamos recursos para o pessoal do algodão, mas colocamos um programa especial, fizemos para recuperação de reserva legal, para o meio ambiente, para aquelas pessoas que precisam recuperar, porque no passado desmataram, enfim, algum programa ou de águas, de melhoria de nascentes, enfim, nós colocamos recursos também para a área ambiental. Enfim, eu acho que ficou um plano muito bem distribuído e vai fazer com que esse crescimento sustentável da agropecuária possa acontecer. É claro que a gente queria mais recursos, mas num ano de aperto fiscal como esse, nós tivemos aí uma ajuda grande do ministro Paulo Guedes, da Economia, para colocar mais recursos, porque esse recurso é para subvenção, né? Então, para colocar mais recursos do Tesouro para fazer essa equalização dos juros e poder atendemos praticamente todos os segmentos da agropecuária. Ministra, nesse momento de pandemia, quais as principais preocupações do Ministério da Agricultura? As preocupações relativas ao setor mesmo por causa da pandemia? Lívia, nós temos algumas coisas que no começo da pandemia nós tivemos aí que atender de maneira mais efetiva o produtor de hortaliças, de hortifruti, né, em volta das cidades, porque houve um desarranjo na comercialização, na distribuição. Então, esse foi um setor que a gente teve que olhar com bastante foco e determinação para que não houvesse aí uma disruptura de produção. Nós tivemos um probleminha com o pessoal de leite, que depois também se arranjou, e o governo federal colocou 500 milhões num programa chamado PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, compra do pequeno produtor, e coloca isso como cestas básicas para uma série de entidades com fins sociais, para não deixar a produção cair. Ele compra, mas ele entrega para não haver também desperdício. Nós tivemos aí um outro problema com o pessoal das flores também, que foi sério, porque como todos os eventos foram cancelados, casamentos, enfim, hotéis, tem tudo. Então, as flores tiveram um problema sério, eles estão aí numa recuperação também, colocamos dinheiro. Tivemos que colocar dinheiro para as cooperativas, para eles comprarem os estoques dos seus cooperados e não parar também a atividade. E o último, vamos dizer, o desafio agora maior do Ministério da Agricultura tem sido com o setor de carnes. Mas eu quero dizer que a gente está muito convencido de que eles estão fazendo um belíssimo trabalho, porque aí
não é com a produção, é não parar a produção por causa das pessoas. Então, todo cuidado com os funcionários. Por quê? Porque eles têm uma atividade diferente do resto da agricultura, mais concentrada. São muitas pessoas que trabalham numa planta frigorífica. Mas o Ministério fez uma portaria junto com a saúde e com a economia, a parte do antigo Ministério do Trabalho, para que desse toda a segurança para esse trabalho ser bem conduzido. As exigências de mercado, grandes mercados como a China, por exemplo, Rússia, preocupam a agricultura brasileira para a compra desses produtos pecuários? Com a China, sim, nós tivemos algumas suspensões, mas nós estamos aí mostrando o que vem sendo feito. Abrimos um canal de diálogo diário, quase, com eles lá, para mostrar o que é que nós estamos fazendo, e eu tenho bastante esperança que a gente vá superar isso rapidamente. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record. No JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Ministra, a agricultura vai ter um papel importante aí para a economia do Brasil, também na recuperação aí dessa questão da pandemia? Eu não tenho dúvida. Os números que a gente tem é que a agricultura vai crescer um pouco, não o que a gente esperava, mas vai ter um acréscimo aí de produção e produtividade. Eu acho que a pecuária também terá. Enfim, eu acho que esse setor vai ser um dos que vai puxar a retomada da economia pós-coronavírus. Algodão e soja, ministra, tiveram bons resultados esse ano, né? O que a senhora explicaria esses resultados que tivemos na produção desses dois produtos especificamente? Bom, primeiro, produziu-se bem. Tiveram alguns estados que tiveram problema, como o Rio Grande do Sul, que teve uma seca monumental, né? O algodão não, o algodão está mais lá tá na Bahia e no Mato Grosso, produziu muito bem, estão colhendo agora. O algodão, a grande maioria da safra do algodão é a segunda safra, que, aliás, eu acho bom ressaltar, o Brasil é um dos poucos países, eu acho que não tem outro país, que tem uma área que você faz 3 safras ao mesmo tempo na mesma área. Né? Essa é uma diferença que o Brasil tem a seu favor, que quase ninguém tem, com uma agricultura tropical desenvolvida por nós e muito produtiva. Então, o algodão produz muito bem, a soja produziu muito bem. Agora, o algodão é uma preocupação que nós temos com o futuro. Por quê? Com a pandemia, muitas fiações lá fora, muitas confecções lá fora, enfim, quem compra o algodão deu uma diminuída. Mas eles são muito organizados, é um setor organizado que já pensa sempre o que vai fazer adiante, e eles estão trabalhando, e eu tenho a impressão que, enfim, dentro dos problemas eles terão isso minimizado. Nós vamos para o segundo intervalo e na volta, na conversa com a ministra Tereza Cristina, vamos falar sobre ministérios do governo Jair Bolsonaro. A gente volta em instantes. Até já. Voltamos com o JR Entrevista com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Ministra, politicamente falando, a senhora se sente confortável? Hoje a senhora é uma das poucas ministras na esplanada de uma pasta tão importante para o país. Como é que é esse dia a dia e esse convívio? Olha, excelente. Eu tenho um ótimo convívio com todos os meus colegas ministros, com a minha colega, outra ministra, Damares. Nós temos lá as nossas reuniões quinzenais, que são muito interessantes, que a gente troca ideias, cada um, enfim, colocamos o que estamos fazendo nas nossas pastas, e tem um excelente relacionamento com o presidente, que talvez porque ele goste tanto do agronegócio, é uma das coisas que ele tem uma empatia muito grande. Eu tenho sempre recebido um apoio dele integral à pasta, a todos os assuntos referentes ao agronegócio. Ele sempre que nós vamos lá para uma decisão, eu sempre tenho o apoio dele, quando não pode ser integral, mas enfim, além do apoio, é quase que integral, eu tenho sempre o respeito, enfim, e atenção com a agricultura e comigo, que eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Mas, ministra, a sua pasta é uma das mais cobiçadas da esplanada, né? Pelos resultados, pelo próprio dinheiro que acumula.
E agora o governo está no momento de maior diálogo com o Centrão, por exemplo. A senhora não teme qualquer mudança ministerial por conta desses arranjos políticos? Olha, eu acho que, primeiro, a pasta, todos os ministérios, eles são prerrogativa, o ministro é uma prerrogativa do presidente da República. Se ele precisar do meu lugar, não tem problema nenhum. Isso é uma questão de sentar e conversar. Eu tenho certeza que ele me chamará. Nunca me deu nenhum sinal que eu pudesse ter essa percepção. Mas todo ministro que está lá sabe que aquele lugar é do presidente da República. Por algum motivo, ele pode precisar. E, né, eu estou lá numa missão, né, pelo agro brasileiro. Enfim, eu estou muito confortável, sou feliz com o que faço, acho que nós estamos tendo resultados muito positivos, né? E enquanto o presidente precisar de mim lá, eu estarei fazendo o melhor que eu puder. Quando começou essa movimentação política, há cerca de 2 meses atrás, algumas entidades se posicionaram a favor da senhora, pedindo a permanência da senhora. Isso para a senhora foi um sinal de reconhecimento do trabalho? Como é que a senhora recebeu esse apoio? Eu acho que sim, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é uma das coisas boas, que quando você tem um reconhecimento, quando você está numa missão como essa, difícil, né, porque você não consegue, você não consegue agradar a todos, você tem que ter posições muito claras, muito definidas e olhando o coletivo. Então, quando você tem o reconhecimento, pelo menos de parte, boa parte, dos formadores de opinião e das entidades de classe, eu acho que isso dá uma sensação boa, né, que você está fazendo melhor e se amanhã você sair, que você cumpriu o seu dever da melhor maneira possível. Tá certo, ministra. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7 também, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e ainda em nossas redes sociais. Obrigada pela sua entrevista, ministra. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima.